Olá, meu nome é Gilberto Martins e esse é uma videoaula sobre, vamos discutir um pouquinho o modelo de gás ideal e como que os gases reais podem ou não se enquadrar nesse modelo através ser analisados através da equação de estado dos gases ideais, né? A disciplina de termodinâmica aplicada. Bom, a equação de estado dos gases ideais, a mais simples que a gente tem, é aquela que a gente, né, já viu é, provavelmente em fenômenos térmicos ou em outras disciplinas anteriores, né, que é no formato de molar, né? Então, pressão vezes volume total é igual ao número de moles vezes o R universal dos gases vezes a temperatura absoluta, né? Ela é uma forma, uma equação de estado é sempre uma relação entre as propriedades PV e T, em geral, para gases, né? É, e que, sabendo duas, você consegue calcular a terceira. Então, é, para substâncias puras simples, na mudança de fase, na saturação, a gente tem as tabelas termodinâmicas. Então, tendo duas propriedades quaisquer, eu consigo calcular uma terceira e depois qualquer outra, né? Para gases ideais, se eu não tiver a fase, né, de vapor superaquecido ou gás, né, se eu não tiver as tabelas de vapor superaquecido, eu poderia utilizar equação de estado de gases ideais. Existem várias equações de estado. A mais simples de todas é essa de PV igual a nRT, que é bastante simples, fácil de calcular, e é, é, só que ela é válida para baixas pressões, para gases rarefeitos, né, que existe pouca interação entre as moléculas dos gases. Então a gente vai analisar um pouquinho, estudar um pouquinho como é que, primeiro, a forma que a gente vai estudar, a gente vai trabalhar. Eu uso no formato molar quando normalmente eu tenho uma reação química, né? Então eu preciso de número de moles, porque a estequiometria de reações químicas ocorre a partir do número de moles. Como não vai ter não vamos estudar reações químicas nessa disciplina, no contexto de termoaplicada, então a gente vai trabalhar numa base mássica. Tá? Bom, importante lembrar que pressão e temperatura são sempre absolutos nessa equação. Então a pressão vai ser, eu tenho que somar, né, pressão absoluta é sempre pressão manométrica, mais a pressão barométrica ou atmosférica local, né, que eu acho meço por um barômetro. E a temperatura absoluta, a gente vai trabalhar, né, normalmente trabalha com medição da escala Celsius, né, e aí eu tenho que somar 273 para trabalhar, chegar na escala Kelvin. Né. E o R aqui, o R universal de todos os gases, né, então essa equação vale para todos os gases, e o valor do R universal é 8,314 kJ por kmol Kelvin. Tá? Então, perceba que aqui eu estou trabalhando kJ por kmol. Então, a pressão eu vou ter que trabalhar com kilopascal também. Tá? E aí, se eu trabalhar com massa, eu vou trabalhar com quilograma. Bom, se eu dividir dos dois lados da equação por m, então aqui V sobre m eu tenho volume específico, e aqui eu tenho N número de moles sobre a massa. Tá? Então eu vou ter PV sobre um R, que agora não é mais esse R universal, que é todo rebuscado aqui, mas número de moles sobre a massa é igual a 1 sobre mol. Né? Se a gente lembrar que o número de moles é a massa, passa para cima, sobre a massa molar, o M, né, o mol do gás, da substância que eu estou pegando. Então, nesse caso, 1 sobre número de moles sobre a massa é 1 sobre a massa molar, e aí eu defino esse R para cada gás, então eu vou ter um R que é igual ao R universal dividido pela massa molar desse gás. Tá? Então, M é a massa molar do gás específico e R é a constante do gás específico. E aí eu tenho um R específico para cada gás que está tabelado. Estão disponíveis na tabela A5, né, aquele conjunto de tabelas que eu disponibilizei, ele vai estar na tabela 5. Né? Ali nessa tabela tem tanto a massa molar, né, das várias substâncias, como o R já calculado, o CP, o CV, enfim, várias propriedades específicas dos gases a 25 graus. E aí a hora que eu dividi aqui era kilojoule por kilomol Kelvin, dividi por quilomol por quilograma, então ficou kilojoule por quilograma Kelvin, tá? A constante específica do gás.
Só para dar uma olhada, então aqui é a tabela 5, tá? Só para mostrar. Então aqui no caso, o ar. Perceba que aqui são quase sempre elementos, substâncias puras, né? Acetileno, C2H2, amônia, NH3, enfim. E aqui, ó, aqui é o argônio, cuja fórmula química é AR. Então, cuidado para não confundir ar, né, que não é substância pura e, não, portanto, não tem elemento químico aqui, cujo peso molecular é a média, moderada, ponderada das suas frações molares, né, de nitrogênio e oxigênio, então vai dar 28,97. E aí, a hora que eu divido 8,314 por 28,97, eu pego o R do ar é 0,287, que é um número que a gente vai usar bastante durante a disciplina, então mais para frente vocês não precisam nem olhar na tabela, vocês vão lembrar dele. No caso por exemplo, aqui tem várias outras substâncias puras, né? Então, o argônio, por exemplo, os gases nobres, né? Argônio, xenônio, criptônio, tal, o hélio, né? Eles vão ser, como eles são, a molécula dele é composta de um único átomo, né? Por isso que eles são gases nobres. Então, o argônio, a fórmula química dele é só o argônio. O hélio é o hélio, então só tem uma molécula, um átomo na molécula, né? Portanto, o modelo de gás ideal para eles se comporta muito bem, porque as interações, né, entre as moléculas são muito, muito pequenas. Né? Quando as moléculas são muito grandes, cheias de vários átomos, portanto, seis átomos de carbono e 10 de hidrogênio, aí pode haver interações. Então, o modelo de gás ideal nem sempre funciona. Então, portanto, a gente vai ver em que condições de baixas pressões e altas temperaturas que a gente vai conseguir usar o modelo de gás ideal, tá? Mas aí essa tabela A5 vai apresentar o R aqui, assim como o peso molecular, se eu quiser, né? Assim tem condutividade térmica, o CP e o CV que a gente vai usar mais para frente. Bom, exemplo, vamos dar um exemplinho só para a gente fazer uma continha, né? Calcular a massa de ar numa sala. Isso costumava ser as dimensões de uma sala de aula lá da UFABC, né? De 4 metros de comprimento, 10 de profundidade e 3 metros de altura. Né? Então, quanto de ar atmosférico tem se eu tiver a pressão atmosférica, né? 101,325 kPa, e uma temperatura de 27 graus Celsius. Né? Aí eu olhei lá, né, já na tabela anterior, lá na A5, já vi que o R do ar é 0,287 kJ por quilo Kelvin. Tá? Então não preciso voltar lá. Aí eu uso o modelo de gás ideal, porque eu quero calcular a massa. Né? Então aqui eu tenho pressão vezes volume específico. Volume específico, vou lembrar que é o volume total sobre a massa. Então aparece a minha massa aqui. Então primeiro eu calculo o volume específico em função de RT sobre P. E aí sempre lembrar que eu vou trabalhar com temperaturas absolutas e pressões absolutas. Né? Então a temperatura aqui é 273,15 mais os 27, que dá 300,15 Kelvin. Tá? E a pressão já era a pressão atmosférica, né? Já era local, que significa que a pressão manométrica seria zero. Né? Se eu medir seria zero. Então a pressão a atmosférica já é absoluta. E, portanto, o volume específico é 0,287 vezes a temperatura sobre a pressão. Lembrando que aqui eu vou usar em kilopascal. Tá? Aqui é kilojoule por quilograma Kelvin e aqui é kilopascal. Se eu usar joule aqui, eu tenho que usar pascal aqui. Tá? Tem que ser coerente com as unidades. Tá? Porque aqui eu multipliquei por 10 a terceira em cima, também está multiplicado por 10 a terceira embaixo. Então o volume específico vai dar na ordem de 0,8502 metro cúbico por quilograma. E, portanto, volume específico é volume sobre massa. Eu invertendo aqui, a massa vai ser volume total sobre volume específico, que é metro cúbico por quilo dividido por. Desculpe, metro cúbico dividido por metro cúbico por quilo, corto os metros cúbicos e o quilo sobe. Então aqui vai dar 10, né, dá 120 metros cúbicos dividido por 0,8502, que dá 141 quilos de ar teriam nessa sala, nessas condições de pressão e temperatura. Tá? Só uma aplicação para a gente recordar e lembrar que a gente tem que fazer essas transformações de unidades aí, ser coerente com as unidades que está usando. Bom, e o vapor d'água, ele se comporta como um gás ideal? Depende das condições em que ele tiver. Né? Uma primeira observação é que
quando a gente tiver dentro do domo de mudança de fase que a gente já viu na aula passada lá, para substâncias puras aqui, não se pode aplicar a equação de estado porque eu tenho uma mistura de fase vapor e fase líquida. Então, embora o vapor saturado possa até ter um comportamento próximo, né, próximo da saturação, em geral, ele não é bom o comportamento do gás não é muito parecido com o gás ideal. Mas dentro da região de mudança de fase, você nunca pode aplicar. Por quê? Porque você tem uma fase que é líquida. E o modelo de gás ideal não serve absolutamente para líquido. Então, sempre que eu tiver mistura, não use modelo de gás ideal, porque não vai dar erro, né? Não serve. Na região de vapor superaquecido, há baixas pressões, então aqui no caso do vapor d'água, abaixo de 10 kPa de pressão absoluta, que é uma pressão bem baixa, tá? Porque a pressão atmosférica é 100, né? Então eu precisaria estar um décimo da pressão atmosférica para ter um comportamento, né, bem parecido, né? Então o modelo de gás ideal ele prevê muito bem, né? Então se eu quero calcular um volume específico, dado uma pressão e temperatura, desde que a pressão seja abaixo de 10 kPa e eu esteja na região de vapor superaquecido, acima de, acho que é 30 graus, alguma coisa assim, eu vou poder calcular o volume específico a partir do modelo de gás ideal e o erro vai ser muito pequeno. Tá? Mas nessas condições aqui, dessas pressões baixas, tá? ou em geral, sempre que eu tiver uma tabela de vapor superaquecido, é preferível que eu a utilize do que eu usar o modelo de gás ideal. Tá? Eu só uso o modelo de gás ideal e esse o mais simples possível quando eu não tiver tabelas de vapor superaquecido. Tá? Veja, aqui nesse gráfico ao lado, eu estou mostrando o diagrama especificamente para, né, o TV para a água, né, com os valores específicos aqui, e o autor aqui teve uma paciência de calcular para cada ponto aqui, né, para várias pressões, então de 0,8 kPa, 10, 100, 1 mega, 5 mega e tal, é, para vários pontos da região de vapor superaquecido, né? Então aqui para 300 graus Celsius e 1 megapascal, 400 graus Celsius e 1 megapascal. Então para cada um ponto desses aqui, ele calculou o erro relativo que eu tenho calculando o volume específico pelo modelo de gás ideal, né? E é, então, o volume específico da tabela menos o volume específico calculando pelo gás ideal dividido pelo volume específico da tabela, porque o valor da tabela é mais preciso, mais exato. E aí ele calculou o erro. Né? Então, veja, abaixo de 10 kPa, que é esta linha de pressão aqui, na região de vapor superaquecido, qualquer temperatura que eu tiver, o erro é zero, 0%, ou seja, ele prevê muito bem o volume específico pelo modelo de gás ideal, tá? Para qualquer pressão e temperatura abaixo de 10 kPa e qualquer temperatura. Acima de 10 kPa, por exemplo, 100 kPa, eu precisaria, para essa região aqui, que está demarcada em cor de rosa, é uma região que tem um erro menor do que 1%, então é aceitável. Tá? Posso usar o modelo de gás ideal aqui para calcular o volume específico, que o erro vai ser menor do que 1%. Então, eu precisaria, para a pressão de 100 kPa, eu precisaria estar numa temperatura provavelmente acima de 200 graus Celsius. Né? Então, aí eu tenho essa região que é a pressão de 100 kPa e uma temperatura acima de 200 graus. Para uma pressão de 1 megapascal, eu precisaria estar numa temperatura acima de 500 graus Celsius, tá? Para poder o erro ser muito baixo. Então veja que para baixas pressões, né, no caso da água 10 kPa, qualquer temperatura de vapor superaquecido é bem modelada, né, bem expressa pelo modelo de gás ideal. Mas para pressões mais altas eu tenho que ir subindo as temperaturas. Tá? Agora, essas pressões e temperaturas são válidas para o vapor d'água. Então, a pessoa fez aqui a análise para o vapor d'água. E para o metano? E para os outros gases, quaisquer? É, quais seria uma pressão baixa para ele? O que seria, né, quando que o modelo de gás ideal serve ou não? Uma observação que foi feita é que existe o comportamento dos gases, né, aqui na região de superaquecido, é muito similar se eu comparar em relação ao ponto crítico de qualquer substância. Né? Então, no caso da água, o ponto crítico aqui é 373 graus Celsius aproximadamente e 22 megapascal.
Então, nessa região aqui, por exemplo, ó, o modelo de gás ideal não é uma boa hipótese. Ó. O erro aqui apresentado para 20 megapascal e 400 graus Celsius é de 56%, ou seja, é metade do valor do volume específico em relação ao real. Então, não é uma boa hipótese. Né? E isso acontece também na região próxima do ponto crítico para qualquer substância pura. Então, que as pessoas, o pessoal propôs, né? Que a gente tivesse um parâmetro, calcular um parâmetro chamado fator de compressibilidade, é, que vai me dizer se esse parâmetro, se, ao calculando esse parâmetro, que é o fator de compressibilidade, não num ponto específico de pressão e temperatura, se ele for 1, significa o quê? O valor calculado é igual ao valor real do volume específico. Tá? E se ele for diferente de 1, significa que quanto mais longe de 1 ele tiver, pior ou seja, eu não conseguiria utilizar o modelo de gás ideal, ou eu vou ter que usar esse Z para corrigir. Tá? Então, o Z é definido como PV sobre RT, ou então eu vou trabalhar com uma equação do tipo PV é igual a ZRT. Na realidade, o que a gente usa é o V V real é igual a ZRT sobre P. Tá? E RT sobre P é o volume específico P sobre RT é o volume específico do ideal, né, calculado pelo modelo de gás ideal. Então, o Z, em geral, que a gente vai, né, calculado o volume específico ideal pelo modelo de gás ideal aqui, né? V seria RT sobre P. E eu vou calcular o V real seria o Z vezes o V ideal. A gente vai dar alguns exemplos aqui, mas o Z simplesmente me diz. Se ele for 1, o real é exatamente o calculado pelo modelo de gás ideal. Se ele for menor do que 1, significa o quê? Que o volume real é maior do que aquele calculado pelo volume por PV igual a RT. Tá? E se ele for maior do que 1, o V real vai ser maior do que aquele calculado pelo PV igual a RT. Tá? Bom, só que para se obter então uma relação, como é que a gente, cada gás vai ter uma forma de calcular isso aqui? Na realidade, em função daquela característica de todos os gases ter um comportamento muito próximo do ponto crítico, né, ou em pontos similares em relação ao ponto crítico, então a gente faz, os autores fizeram os pesquisadores fizeram uma adimensionalização, uma normalização. Então eu pego os valores de pressão, tem que ser sempre absoluto, né? Pressão e temperatura do ponto que eu estou querendo estudar. Então a pressão de 200 kPa absoluta e a temperatura de 20 graus Celsius, então 293 Kelvin. Aí eu vou dividir esse valor da pressão que eu estou querendo estudar, dividido pela pressão crítica da substância que eu estou estudando. Se for ar, eu vou pegar, né? Ar não vai dar, né? Mas teria que ser uma substância pura. Então eu vou lá na tabela A5, na verdade a tabela é A5 que me dá, não, a A2 que vai me dar as constantes críticas. E pego, divido a pressão pela pressão crítica e divido a temperatura pela temperatura crítica. E vou chamar isso de propriedades reduzidas, né? Pressão reduzida e temperatura reduzida. Tá? E usando então dessa característica, né, desse princípio de que todos os gases têm um comportamento similar em relação ao ponto, à distância que ele está do ponto crítico, em relação à pressão crítica e temperatura crítica, portanto, adimensionalizando pelos valores críticos dessa substância, a gente vai ter um diagrama que vai servir para todos os gases, né, vapor superaquecido, e que vai me dar aqui na abscissa os valores de pressão reduzida. Então eu tenho desde zero, quando seria uma pressão extremamente baixa. Então veja que para pressão zero, esse valor aqui é o Z, que é o volume específico real sobre o volume específico calculado pelo PV igual a RT. Tá? Quando ele for 1, significa que o modelo de gás ideal é muito bom. Então, para pressões muito baixas em relação à pressão crítica, eu vou ter o valor de Z praticamente 1 para qualquer gás. Veja que gases foram testados: metano, etileno, etano, propano, uma série de substâncias, até inclusive água aqui. Então foram levantados pontos experimentais
e calculado, medido o volume real, o volume específico real, e calculado pelo modelo de gás ideal, e aí calculou então o Z, né? Achou o Z e foi plotado, né? De forma adimensionalizada, usando então pressão reduzida e a temperatura reduzida. Cada uma dessas linhas aqui é uma linha de temperatura reduzida. Então essa daqui é a temperatura reduzida de igual a 1, TR igual a 1, ou seja, temperatura é igual a crítica. Essa daqui é de temperatura reduzida 1.1, ou seja, a temperatura é 10% acima da temperatura crítica. Essa daqui é 2, né? Então vejam que quando eu tenho pressão reduzida a 1, tá? E temperatura reduzida a 1, ou seja, nessa região aqui eu estou no ponto crítico, o fator de compressibilidade é 0,2, ou seja, o volume real é 20% do volume calculado pelo modelo de PV igual a RT. Então, estou muito longe, né? Eu posso até usar esse gráfico e dizer, olha, eu calculo o volume por PV igual a RT, né? Então V igual a RT sobre P, e multiplico por 0,2, porque aí eu vou achar o volume específico real do meu gás. Tá? Mas veja que eu estou errando por 80%. Está bem longe do valor original. E à medida que eu tenho baixas pressões, e o que é baixa pressão? Baixa em relação à pressão crítica. E aqui também, quanto maior a temperatura, ó, veja, temperaturas mais altas, eu vou tendo mais próximo, independente da pressão, né, mesmo para altas pressões, eu tenho um Z que é acima de 0,95, tá? Por exemplo, a temperaturas igual a 2 vezes a crítica, né? Independente da pressão. Então, este diagrama, que na realidade é uma generalização aqui, mostrando para vários gases, né, experimentais e depois passando uma curva média, né, para diferentes temperaturas críticas, na realidade ele gera um diagrama de compressibilidade generalizado, que serve para qualquer gás, né? Onde eu tenho, aqui é uma região só, cobrindo a região abaixo da pressão crítica, mas depois, naquele anterior, você tinha pressões bem mais altas, você pode ampliar ele daqui, a gente vai ver depois um mais ampliado. Mas para fins práticos, esse daqui ele é bastante interessante, porque em geral, né, para vapor d'água, para várias substâncias, a gente está com pressões abaixo da crítica, né? Então, aqui eu consigo calcular a pressão reduzida dele e a hora que essa pressão reduzida bate encosta com a linha, né, cruza com a linha de 0,90 por aqui, então a temperatura reduzida é 0,90 e a pressão reduzida é 0,3. Aí eu vou ver aqui, vou ver que eu estou com 85%, o Z, o fator de compressibilidade, nesse caso é 85%. Eu posso calcular o volume específico por aqui, né, por PV igual a RT, e depois eu corrijo ele com o fator de compressibilidade que eu achar nessa tabela. Tá? Bom, vamos fazer um exercício também, então, para ver como é que a gente usa as três formas de usar, calcular, por exemplo, no caso de vapor d'água, usando no estado 4 megapascal e 400 graus Celsius. Eu tenho pressão e temperatura. Como essa temperatura está acima da crítica, né, e a pressão não, mas a temperatura está acima da crítica, então não preciso nem olhar na tabela de vapor superaquecido, desculpa, de vapor saturado, porque não pode ser vapor saturado, porque não existe líquido, né, ou vapor nessa região, é uma supercrítica. Né? Então eu vou procurar na tabela de vapor saturado, que é a forma mais correta e mais exata de pegar o valor. Tá? Depois vou calcular pela lei de gás ideal, modelo de gás ideal, para água, e depois corrigindo pelo fator de compressibilidade. Então vamos lá. Se eu usar a tabela de vapor superaquecido, eu recortei da água lá, daquelas que a gente tem, né? Então a 4 megapascal, a temperatura de saturação é 250,4 graus Celsius, isso aqui é graus Celsius, lembra lá, hein? E para 400 graus, então o volume específico aqui é volume específico, energia interna, entalpia e entropia. Tá? O volume específico é 0,07341 metro cúbico por quilo. Tá? Então, o valor está esse é o valor mais exato que eu tenho. Sempre que eu tiver tabela, vou usar esse valor, procurar na tabela, ainda que eu tenha que fazer uma interpolação, é mais preciso do que usar o modelo de gás ideal. Tá? O segundo método seria calcular pelo equação de estado da lei de gás ideal.
Tá? Então eu vou pegar, para isso eu vou pegar o R agora da água, né? Vapor da água aqui, na tabela A5, né? O peso molecular, né, da massa molar da água é 18,015, dividido por 8,314 dividido por esse número, vai dar 0,46152 kJ por quilo Kelvin. Tá? Então esse é o R do vapor d'água. E aí eu calculo V é igual a RT sobre P, onde o T eu tenho que sempre lembrar de somar o 273,15, porque é, né, temperatura absoluta. Aqui é 400 graus Celsius, né, mais 273,15, vezes o R, então é RT sobre P, e aqui de novo, né, eu estou kilojoule aqui, então aqui eu tenho que trabalhar com quilopascal. Eu não vou usar 4 megapascal, senão eu teria que botar isso aqui, multiplicar por 10 a menos 3 ainda. Então, kilojoule por quilograma Kelvin, aqui é quilopascal. O valor calculado pelo modelo de gás ideal vai dar 0,7767, tá? Que é 5,8% maior do que o valor tabelado. Tá? Então, o volume, ou seja, o volume específico real, né, ele é menor do que o calculado pelo volume específico pelo modelo de gás ideal. Tá? Ou seja, o Z é menor do que 1. Tá? Isso é o que ocorre quando eu estou na região cada vez mais próxima do ponto crítico. Né? E o último modelo, então, seria usando calcular agora usando o fator de compressibilidade, tá? Corrigindo aquele valor calculado de 0,077 e pouquinho, pelo coeficiente de compressibilidade, então eu vou ter que entrar naquele diagrama para calcular. Então eu vou lá na tabela 2, que vai me dar as constantes críticas, né? Dá de novo o peso molecular aqui, mas me dá a temperatura crítica aqui já em Kelvin, né? 647,3, e a pressão crítica da água. Aqui tem da amônia, essa tabela tem de vários outros, eu recortei só aqui para mostrar onde está a tabela e onde vocês procuram esses valores. Né? E aí eu tenho então que adimensionalizar para poder entrar, normalizar, né, para poder entrar no diagrama. Tá? Então, a pressão reduzida desse meu ponto aqui, desse meu estado, que é 4 megapascal e 400 graus Celsius, vai ser 4, aqui é mega com megapascal por megapascal, então eu posso fazer porque é um adimensional. Então é 4 megapascal dividido por 22,12 megapascal, dá 0,18. Não precisa de muita precisão nesse caso, porque o gráfico lá é bem relativamente grosseiro e a escala não consigo ter mais precisão do que isso. E a temperatura reduzida também, de novo, lembrar que é trabalhar em Kelvin, né? Então é 400 mais 273,15 dividido por 647,3, que é a temperatura crítica do vapor d'água. E fazendo essa divisão, eu vou ter que a temperatura reduzida é 1,04. Então, eu vou lá naquele diagrama agora e vou achar. Então, pressão reduzida, aqui 0, 0,2, 0,1. Então, vamos achar um ponto aqui aproximadamente 0,18, né, que era o valor da pressão reduzida. E eu vou subir ele até encontrar a linha que me representa a temperatura reduzida que eu tenho. Aqui é 0,95, aqui é 1, temperatura reduzida é 1, aqui é 1,05, tá? Então, 1,05. Olha, eu acho que errei. Não, na realidade tá muito. Aqui ele é bem diferente, mas aqui ele se junta tudo, né? Então fica bem difícil de fazer a leitura. Mas eu consegui pegar esse ponto aproximadamente e aí trazer para cá, né? Então no cruzamento de 0,18 de pressão reduzida com 1,05 de temperatura reduzida, aí eu puxo para cá por uma reta e trago, e o valor que eu vou ler aqui é aproximadamente 0,94. Aqui é 0,90, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0,95, então aproximadamente 0,94. Aí eu vou fazer então, né, para 0,18 e 1,04, na verdade 1,04 lá, né? Mas é precisão muito baixa para fazer essas medidas, né? Então, pelo gráfico Z é 0,94, o coeficiente de compressibilidade. Então,
o volume específico real vai ser Z vezes o volume específico calculado pela lei de gás ideal, né? Que é 0,7767 vezes 0,94 deu 0,073. E que ele corrigiu um pouco, né? Quer dizer, aqui ele estava 5,6% acima, aqui ele ficou 0,56% abaixo, né, do real. Então, deu uma corrigida, né, dependendo do... Já é um resultado interessante para trabalhar com engenharia. Para os nossos... para fins da disciplina de termo aplicada a 1, a gente vai estar trabalhando sempre que possível, né, com as propriedades via tabelas de vapor superaquecido, então vai ter, né, naquelas tabelas que estão disponíveis, tem de CO2, tem de metano, tem de amônia, tem de várias substâncias de vapor superaquecido. Então, sempre que possível, use as tabelas, os valores de lá, para pegar volume específico, para pegar as demais propriedades. Mas se não tiver à disposição, a gente, ar, por exemplo, em geral, né, não é uma substância pura, não vai estar lá. Então a gente vai poder usar, vai tentar usar o modelo de gás ideal e se for uma substância pura e a gente estiver meio em dúvida, né, se a pressão está muito alta, enfim, para usar o modelo de gás ideal, a gente vai ter que usar o diagrama, fazer essa adimensionalização e ver se o Z está próximo de 1, acima de 0,95 estaria aproximadamente, ou até 1,05, né? 5% acima ou abaixo estaria razoável fazer essa hipótese. Tá? E finalmente, na realidade a gente estava vendo aqui esta região, né? Nesse último diagrama que a gente estava trabalhando, estava entre 0 e 1, então estava nessa região aqui, né? E aqui as linhas de temperatura reduzida, né? E o fator de compressibilidade dado aqui. Mas você pode, perceba que até no primeiro diagrama ali até 5, né? Então o Z estava sempre abaixo de 1. Mas para regiões, né, de altíssimas pressões, ou seja, 20 ou 30 vezes acima da pressão crítica, né, então pressão reduzida a 20, significa 20 vezes a pressão crítica, você tem, independente da temperatura, mas você tem o Z maior do que 1. Tá? É uma região onde se eu usar o modelo de gás ideal, o volume calculado vai ser menor, né? O volume específico calculado vai ser menor do que o volume específico real. Tá? Então, com altíssimas pressões. Então, existem interações, né, que existem outros modelos de outras equações de estado, de Van der Waals, de umas 3 ou 4 os livros trazem. Na nossa disciplina nós não vamos usar, então não vou ficar cobrando isso, né, de vocês. O modelo de gás ideal já bem, quando puder ser usado e não tiver alternativa de usar tabela de vapor, já vai ser suficiente, tá bom? Depois a gente vai trabalhar com, a próxima videoaula vai ser uma solução de alguns exercícios também de propriedades de substâncias puras e modelo de gás ideal, tá bom?